Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, irei falar sobre uma notícia que foi recentemente divulgada pela imprensa, que diz respeito ao degelo da Antártida, que no mês de fevereiro de 2023 atingiu o seu menor nível, desde que o homem começou a medir a calota glaciar, não só continental como marítima, que compõe o continente da Antártida. Espero que vocês gostem do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então, moçada, para iniciar o nosso encontro, nada melhor do que essa imagem de satélite mostrando a Antártida, essa parte branca mais intensa, é a parte continental do continente gelado, que também inclui aqui no seu interior lagos congelados, totalmente, em alguns casos parcialmente, e aqui você tem uma calota glaciar ou uma camada de gelo que, em alguns pontos, de acordo com os cientistas, chega a medir 3 quilômetros de profundidade. Então, em cima disso, é possível imaginar o quantitativo de gelo que existe sobre a Antártida ou Antártica, como queiram pronunciar. E essa parte clara, mais tênue, é o gelo que recobre o mar, o oceano. Então aqui nós temos as banquisas, que na verdade são camadas de gelo que se formam na superfície do mar, que se encontra no entorno da Antártida e que cresce principalmente nos meses de inverno, época em que as temperaturas aqui são muito baixas, não só permitindo o congelamento da água a nível superficial, como também acumulando neve, que nessa época do ano precipita em maior quantidade sobre essa camada de gelo que recobre as bordas do continente da Antártida. Então, a ideia aqui é mostrar a vocês não só a cobertura de gelo continental, lembrando que a Antártida é um continente, assim como a cobertura de gelo que se encontra sobre o mar, no entorno do grande continente gelado. Aqui nós temos um planisfério aberto, mapa da Apolo 11, onde é possível perceber a temperatura da água no mar no dia 21 de fevereiro de 2023. Portanto, Apolo 11 atualiza diariamente a temperatura da superfície oceânica, claro, contando para isso com as informações do NOAA, que é o mais importante centro de pesquisas e previsão de tempo dos Estados Unidos. E sendo assim, é possível você perceber através da planificação da Terra que no entorno da Antártida existe muito pouco gelo nessa época do ano, porque ainda nos encontramos no período do verão. Então é exatamente em fevereiro, e às vezes se estendendo até o início de março, que você vai ter o maior recuo da geleira ou das banquisas ou do gelo que envolve a Antártida,
Inclusive, em vários pontos, esse gelo chega a desaparecer totalmente, sendo possível observar as praias da Antártida e chegar até elas com muito pouco gelo na superfície ou sem gelo na superfície. Aqui nós temos um ponto de maior concentração de gelo, aqui é a Península da Antártida, né, que fica relativamente próxima do extremo sul da América do Sul. E eu vim observando que esse ano, de fato, o recuo do gelo que recobre o oceano na borda da Antártida estava sendo maior do que em anos anteriores, o que foi comprovado porque esse ano o degelo bateu recorde na Antártida. O degelo, a que me refiro, aquele que se encontra sobre o oceano. Então, em nenhum momento, né, nós tivemos um recuo tão grande das geleiras que se encontram sobre o mar, como agora, em janeiro e fevereiro de 2023, sendo possível ainda que esse recorde possa ser quebrado na próxima semana ou nas próximas semanas. Então, essa aula está sendo gravada na quarta-feira de cinza, dia 22 de fevereiro, e a ideia aqui é mostrar a vocês os fatores responsáveis por esse degelo, por que esse processo de derretimento das geleiras que se encontram na Antártida tem sido cada vez mais acelerado. Claro que nós temos períodos em que esse degelo é maior, tem períodos em que esse degelo é menor, mas se nós compararmos as medições feitas nos últimos 40 anos, poderemos perceber que, de fato, esse degelo está sendo, de certa forma, contínuo, razão pela qual, na medida em que reduz a calota glaciar sobre o oceano, a banquisa ela vai derretendo e esse processo torna-se mais intenso, isso acaba também repercutindo no degelo na parte continental e nós vamos ver por que isso acontece. Curiosamente, o hemisfério norte está no período do inverno, então você pode perceber que no Atlântico Norte e também no Oceano Glacial Ártico, essa parte branca representa o gelo. Repara aqui contornando boa parte da Groenlândia, contornando o litoral atlântico do Canadá, chegando aqui na foz do rio São Lourenço, no Canadá, enfim, banhando aqui também a área de Vladivostok, temos uma camada de gelo formada. Essa época do ano é o período em que essas geleiras se formam, né? Ou seja, há o congelamento do mar na região do Ártico. Aqui nós temos, né, para mostrar a vocês, em 2015, a cobertura de gelo no entorno da Antártida, no dia 31 de janeiro, era de 4,7 milhões de quilômetros quadrados, ou seja, um pouco mais da metade da extensão territorial brasileira era a camada de gelo que contorna o continente da Antártida. Vocês podem reparar que aqui, na parte leste da península da Antártida, é onde você tem, mesmo no verão, a área de maior concentração de gelo. E aqui você tem o mesmo mapa, porém no dia 31 de janeiro de 2023, onde você pode perceber que houve uma redução substancial da quantidade de gelo no entorno da Antártida, ou seja, a cobertura de gelo de 1,9 milhões de quilômetros quadrados, ou seja, bem inferior à metade do gelo que se encontrava na mesma data em 2015. Claro que quando a gente analisa a dinâmica climática, que fique bem claro aquilo que eu disse ainda há pouco, existem momentos em que, mesmo no verão, o degelo é menor e existem anos em que esse degelo é maior. Mas a tendência que tem sido verificada, pelo menos a partir do momento em que o homem começou a estudar o impacto das mudanças climáticas na calota glacial
que forma a Antártida, tem se percebido que o gelo está recuando ou as geleiras estão derretendo progressivamente. Então, é uma tendência que acompanha o que nós chamamos de aquecimento global. Isso gera uma preocupação muito grande, porque nós sabemos da importância da Antártida para a dinâmica climática aqui do hemisfério sul, inclusive do próprio território brasileiro. Aqui nós temos o derretimento do gelo marinho, acelera o deslocamento do gelo para o mar. Então, na medida em que o gelo que contorna a Antártida, ele derrete num ritmo mais acelerado, o que acontece? Em vários pontos do litoral da Antártida, você tem um relevo relativamente íngreme, inclinado, e isso faz com que o derretimento da geleira acabe ganhando velocidade. Então aqui você tem o gelo marinho contendo o avanço das geleiras continentais, e na medida em que esse gelo marinho ele vai derretendo, a calota ou a camada de gelo, a banquisa, vai ficando mais fina, a resistência ou a contenção do gelo continental vai diminuir. Então, o ritmo de deslocamento do gelo continental para dentro do mar acaba aumentando. Que fique bem claro que esse gelo que se encontra sobre o mar, ao derreter, ele não vai alterar o nível do mar. É trocar 6 por meia dúzia. Agora, a partir do momento em que o gelo que se encontra nas terras emersas derrete e vai parar dentro do mar, consequentemente, você tem um acréscimo de água nos oceanos, e isso é um dos fatores que tem determinado a elevação do nível do mar, colocando em risco várias zonas costeiras, não só nos continentes, assim como em inúmeras ilhas encontradas mundo afora. Então, por que está aumentando esse ritmo do degelo na Antártida? Por que as geleiras, as banquisas ou a camada de gelo que recobre o oceano na borda da Antártida, o Oceano Glacial Antártico, está derretendo num ritmo mais acelerado? Nós temos que levar em consideração a elevação gradual da temperatura média do planeta. Isso acaba contribuindo para que o ritmo do degelo se acelere, e também, a partir do momento em que a temperatura média do planeta vai subindo, a temperatura das águas oceânicas também vai subindo. E na medida em que o oceano vai ficando mais quente, e essa água mais aquecida, ela também acaba chegando à Antártida, alterando os padrões de temperatura no entorno do continente gelado. Isso vai contribuir para acelerar o ritmo de derretimento das geleiras que estão no entorno do continente, e o resultado, isso acaba também contribuindo para que esse processo se acelere e, consequentemente, gere uma crescente preocupação à comunidade científica, e também que sirva de alerta para os governos, sobretudo aqueles que governam países que possuem territórios em zonas costeiras baixas, porque essas regiões são mais vulneráveis aos efeitos da elevação do nível do mar e as consequências advindas do aumento do nível do mar, como, por exemplo, inundação de terras agrícolas, inundações de áreas costeiras urbanas, promovendo deslocamentos populacionais, ou seja, fazendo com que haja o crescimento do número de refugiados ambientais, e por aí vai. Aqui nós temos uma outra imagem que mostra a vocês, um grande bloco de gelo se partindo na Antártida. O que tem se observado nos últimos anos é a aceleração do desprendimento de icebergs, de glaciares, alguns dos quais até maior do que a cidade de São Paulo, ou seja, maior do que a cidade de Londres, maior do que Miami. Então, esses desprendimentos do gelo se devem
não só ao aquecimento da água debaixo das geleiras, que vão tornando essa camada de gelo mais fina, assim como a própria oscilação do mar, os fortes ventos que sopram na região, que também geram algum tipo de pressão, que acaba promovendo a formação dessas fissuras, dessas rachaduras nas geleiras, nos glaciares, e o desprendimento desses glaciares, dando origem a icebergs dos mais diferentes tamanhos, que inclusive também colocam em risco a navegação nas áreas de altas latitudes que se encontram ali nas imediações da Antártida. Então, na verdade, as mudanças climáticas têm contribuído não só para a elevação da temperatura do ar atmosférico, assim como para a elevação da temperatura das águas oceânicas, acelerando dessa forma o ritmo do derretimento das geleiras, fragmentando os glaciares, as grandes banquisas e os glaciares que se encontram sobre o mar, dando origem a esse processo de desprendimento das geleiras, que por sua vez irão resultar na formação de grandes icebergs que serão deslocados para águas de latitudes medianas, podendo inclusive, em alguns casos, até colocar em risco a navegação, apesar das embarcações hoje possuírem instrumentos muito modernos que evitam, a colisão com esses icebergs. Aqui nós temos a extensão mínima do gelo marinho para que vocês possam ter uma ideia. Aquilo que eu disse ainda há pouco, existem anos em que esse gelo marinho, mesmo no verão, ele está cobrindo uma área maior, e existem anos que, em função do aumento da temperatura, esse gelo marinho vem recuando. Agora, o que você tem percebido é que esse recuo, depois de 2008, ele tem sido mais intenso. Repare que agora, no dia 31 de janeiro de 2023, a cobertura de gelo circundante na Antártida, equivalendo aí a 1.910.000 quilômetros quadrados. Eu acredito ainda na possibilidade desse número cair mais um pouco, porque estamos no final de fevereiro e ainda é possível haver uma redução um pouco maior desse gelo que está no entorno da Antártida. Então, na verdade, o que você pode ver de 1978 até 2023 é um processo que tem gerado, mais intensamente o recuo do gelo. Então, que fique bem claro que esse é um processo que ele tem anos em que esse recuo é maior, tem anos em que esse recuo é menor, como você pode ver aqui na linha preta do gráfico, que está bem destacado aqui. Aqui nós temos a temperatura média do ar na superfície da Antártica em 2022, comparada com o período de 1991 a 2020, repetiu aí a palavra. Então, o que você pode perceber na região da Antártida, principalmente aqui na parte oeste da Península da Antártida, a parte ocidental da Antártica, ela tem registrado uma elevação da temperatura que em alguns pontos está acima de 2 graus. Repare que essa parte vermelha mais escura, olha aqui, a escala do gráfico, mostra os pontos da Antártida onde a temperatura média está ficando mais quente do que anteriormente era registrado. Claro que existem alguns pontos aqui da Antártida onde essa temperatura média caiu, mas se você levar em consideração a Antártida como um todo, você vai perceber que na maior parte do continente você teve uma alteração positiva da temperatura, e a partir do momento que a temperatura do ar fica mais quente, é notório que o ritmo de derretimento das geleiras, não só aquelas que se encontram na parte continental, como aquelas que se encontram no oceano circundando o continente gelado, tende a aumentar. E a grande preocupação é justamente a aceleração do ritmo de derretimento das geleiras continentais da Antártida,
que teriam um impacto enorme na elevação do nível do mar. Para que vocês tenham uma ideia, de acordo com os cientistas, caso todo o gelo da Antártida derretesse, o nível do mar poderia subir entre 60 a 70 metros. Então, isso, logicamente, que é um processo que levaria talvez alguns séculos para ser finalizado, mas a partir do momento em que o nível do mar ele vai subindo, e as projeções indicam que até o final do século XXI, o nível do mar pode subir entre 1 metro e meio. Algumas projeções mais alarmistas chegam a dizer que esse nível do mar poderá subir entre 1,5 metro a 2 metros. Então, nós teremos como consequência, ou consequências, inundações de zonas costeiras, o desaparecimento de ilhas que possuem um relevo baixo, no Índico, no Atlântico, no Pacífico, e o deslocamento de milhões de pessoas, gerando um grande impacto social e econômico. Aqui nós temos para mostrar a vocês mais uma projeção de imagem, Aqui em setembro de 2022, setembro de 2022, o início da primavera ou finalzinho do inverno do hemisfério sul. Repare o gelo marinho, Lembrando que esse gelo marinho aqui, ele atinge uma média de 18 milhões de quilômetros quadrados no inverno, ou seja, uma área mais de 2 vezes maior do que o território brasileiro de gelo circunda o continente antártico no período do inverno. Então aqui nós temos o período máximo de cobertura de gelo na Antártida, e aqui nós temos janeiro de 2023, em pleno verão. Então esse mapa foi feito em cima dos dados do dia 31 de dezembro. Você pode perceber que o gelo marinho ele praticamente desapareceu, restando somente aqui na Baía de Wendell, onde temos uma concentração maior de gelo contornando a parte oriental da península da Antártida. Então esse ponto aqui é aquele ponto do continente da Antártida que mesmo no verão você ainda consegue perceber uma maior cobertura de gelo. No restante do continente você percebe claramente que as geleiras recuaram bastante, porque os efeitos da estação associados aos ventos mais quentes que estão soprando nesse ano na Antártida, acelerando com isso o ritmo do derretimento das geleiras e também destacando-se o aumento da temperatura da água do mar, lá na região da Antártida, que por sua vez também tem sido de suma importância para acelerar o derretimento das geleiras que se encontram no entorno da Antártida. Aqui nós temos a oscilação Antártida, fase positiva, estamos numa fase positiva, isso aí foi verificado na segunda quinzena de janeiro. Então, na verdade, você tem uma intensificação dos ventos de oeste, quando temos essa oscilação na fase positiva, e isso contém o ar frio aqui na região da Antártida, ou seja, no interior da Antártida. Esse centro de baixa pressão que se forma aqui acaba gerando ventos muito fortes, que por sua vez irão contribuir também, junto com a baixa pressão, para a formação de tempestades no interior da Antártida, mas a oscilação positiva da Antártida ela acaba também influenciando, empurrando para a zona costeira da Antártida, em função da potencialização do aumento da força dos ventos, águas mais quentes que, por sua vez, aceleram esse processo de derretimento do gelo que circunda o continente da Antártida. Aqui nós temos uma imagem fictícia do aumento do nível do mar, uma cidade aqui invadida pelas águas do mar. É a grande preocupação que nós estamos, ambientalistas, tendo nesse momento, em função das mudanças climáticas em curso no nosso planeta.
o nível do mar ele está subindo, e na medida em que o nível do mar ele sobe, você tem a intensificação da erosão costeira, que acelera também o avanço do mar em todos os continentes. A maior parte das zonas costeiras estão passando por um processo de intensificação da erosão, não só causada pelo aumento do nível do mar, mas também pelo aumento da frequência e tamanho das ondas que estão sendo geradas em função também do aumento da força dos ventos em determinadas épocas do ano, até mesmo porque o mar mais aquecido, ele libera mais energia para a atmosfera, mais vapor d'água para a atmosfera, isso acaba potencializando a formação de núcleos de tempestade, como furacões, tufões, ciclones, e na medida em que essas tormentas de origem oceânica ganham força e até mesmo os anticiclones tornam-se mais fortes, você acaba tendo também ressacas, ondas maiores que vão acelerar esse processo de erosão costeira. Claro que são vários fatores que direta e indiretamente contribuem para a erosão costeira, para o aumento do nível do mar, para o recuo da linha da costa. É um processo que vem sendo verificado nas mais diferentes regiões do mundo. Inclusive aqui no Brasil, nós temos algo próximo a 70% das nossas praias que estão tendo suas faixas de areia em processo de redução, em muitas áreas, inclusive, levando as autoridades a investirem na engorda das praias, através das dragas que retiram areia do fundo do mar em áreas próximas e jogam na linha da costa, a colocação de pedras, barreiras para evitar que o mar avance e coloque em risco as edificações. Então, são vários os fatores estes que estão causando esse probleminha lá na Antártida, né? E a tendência futura é que esse recuo das geleiras aumente e que o processo de derretimento do gelo continental, que também está se acelerando, acabe contribuindo para o aumento do nível do mar num ritmo mais acelerado, colocando em risco as zonas costeiras e obrigando muitas pessoas a deixarem o litoral e irem para áreas mais para o interior, sobretudo naquelas regiões onde as terras emersas têm uma altitude muito próxima do nível do mar, o que favorece, inclusive, na época das fortes chuvas, inundações cada vez mais frequentes. Moçada, eu espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, deixa a sua pergunta lá na parte dos comentários, porque o canal Geogênio ele está democratizando o ensino da geografia através de aulas gravadas e postadas no canal, auxiliando alunos que estão se preparando para concursos militares e concursos de vestibulares a ter o melhor desempenho na prova de geografia. E a única coisa que eu peço em troca, uma vez que o meu canal não é monetizado e não vai ser, se eu quisesse ganhar dinheiro com aulas gravadas, eu venderia o pacote em plataformas fechadas da internet. Isso daria muito mais dinheiro do que qualquer tipo de monetização oferecida pelo YouTube ou qualquer outra plataforma. O que eu quero fazer e estou fazendo e do meu coração é gravar dentro das minhas possibilidades, dentro dos meus recursos técnicos, aulas que possam auxiliar você na sua preparação. E a única coisa que eu peço em troca é que vocês ajudem a compartilhar essas aulas, divulguem o canal, para que o canal possa alcançar um número maior de jovens. Valeu, moçada! Lembrando ainda que lá no Facebook eu tenho 4 grupos: concurso Colégio Naval 2023, concurso ESA 2023, concurso Vestibular 2023, concurso SpaceX 2023, onde eu disponibilizo meus materiais em PDF para que vocês possam estudar matéria, provas comentadas, bancos de questões sem custo nenhum.
acessou o canal, entra na parte de arquivo e baixa os arquivos. Bom proveito, havendo qualquer dúvida, o professor Eugênio Bastos está aqui à sua disposição para ajudar você. Valeu, moçada, no mais, um forte abraço em vocês, um beijão no coração, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!